Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Emanuel, sou professor de Geografia do Colégio Força Máxima e na aula de hoje a gente vai falar sobre a Amazônia. Então a gente vai fazer aqui uma contextualização, vai fazer aqui dar uma geral nas condições físicas da Amazônia. A gente vai falar sobre a vegetação da Amazônia, sobre o relevo, a hidrografia, né, o clima e até os tipos de solo, né, da Amazônia e ali os processos existentes no solo amazônico. Então vamos lá. Então a gente vai começar aqui fazendo um apanhado geral, né, da Amazônia, né? Lembrando que a Amazônia é uma floresta equatorial. E aí, por ser equatorial, é uma floresta com baixa amplitude térmica, né, uma pequena amplitude térmica, e uma grande quantidade de chuva, ou seja, com uma pluviometria muito grande. A Amazônia possuem ali dentro de sua floresta, ali dentro de suas fronteiras, né, a maior biodiversidade existente no mundo. Né? Essa biodiversidade ela vai ser fruto de diversos interesses, inclusive vai gerar o que a gente chama de biopirataria, né? Que são pessoas que retiram ali elementos vegetais, animais da Amazônia, seja para vender ou mesmo para produzir medicamentos, farmacos em geral e até mesmo cosméticos, né? E, enfim, essa retirada ela acontece geralmente de forma ilegal, e isso caracteriza a biopirataria. A gente tem aqui duas formas de regionalizar a Amazônia. Primeiro, a Amazônia Legal, que vai além das fronteiras da região Amazônia, e a Panamazônia, que vai além das fronteiras nacionais, né? Ali, pois o Brasil ele divide a Amazônia com diversos países, com Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Peru, Bolívia e etc. Né? Vai ter ali uma questão bastante interessante, inclusive, né? Que é a existência de populações originárias, né? Povos indígenas, como a gente conhece popularmente, que vivem ali na fronteira, por exemplo, do Brasil com a Bolívia. E esses povos eles acabam tendo livre trânsito ali para ir de um lado para o outro da fronteira, porque já existia ali uma prática ali milenar, né, que, enfim, não contava com a existência dessa fronteira, já que a gente tem que lembrar que fronteiras, limites, eles são todos criações sócio-históricos geográficos, né? Ou seja, né, você não está andando na rua de bobeira e topa com uma fronteira, né? Isso foi criação humana e ele é delimitado de forma imaginária, enfim, utilizando cartografia e etc e tal. A Amazônia ela também é muito importante, principalmente para o aprisionamento de gás carbônico, né? E a gente aqui tem que lembrar que a gente vive um momento onde muitos cientistas apontam que há um aquecimento global, né? Ou seja, um aumento da temperatura média do globo, né? Então, você aprisionar, né, o fato da Amazônia aprisionar uma quantidade muito grande de gás carbônico, né, contribui ali para a redução desse aquecimento global, né? Contribui ali um pouco para tentar reduzir esse aquecimento o máximo possível, já que é inevitável que haja aquecimento, né? Se procura reduzir, né, a velocidade desse aquecimento principalmente. Bom, e você já deve ter ouvido falar em muitos lugares por aí que a Amazônia é o pulmão do mundo. Né? É óbvio que isso está errado, né? A Amazônia ela não é o pulmão do mundo. É claro que a gente entende porque as pessoas elas dizem isso. Né? A Amazônia possui uma grande quantidade de árvores, né? E aí desde criancinha lá a gente aprende o quê? Que as árvores elas produzem oxigênio. Né? Por isso quando a gente está próximo a um local com muitas árvores, a gente sente o ar, né, ele mais puro, etc. Só que a floresta amazônica, se vocês já viram alguma imagem da floresta amazônica, é muito densa, com uma quantidade muito grande de vegetais, né, e principalmente de árvores muito altas, muito grandes. E elas acabam consumindo todo o oxigênio que produzem. Né? Por serem muito grandes, elas precisam também de muito oxigênio. Então a Amazônia ela não é o pulmão do mundo, tá? Isso é muito senso comum. A gente não pode mais repetir isso. Né? A Amazônia deixou de ser considerada o pulmão do mundo há muito tempo. Se a gente for falar em termos de produção de oxigênio, a gente tem que colocar as algas marinhas como produtoras de oxigênio, como o pulmão do mundo. Né? Mas dessa forma, enfim, usar esses termos nunca é muito bom.
De qualquer forma, a Amazônia ela é um importante regulador térmico da América do Sul e principalmente é um regulador térmico aqui do Brasil. Por quê? Porque a Amazônia ela gera uma grande quantidade de massa de ar úmida, né? Então essa umidade ela acaba sendo dispersada, né, pelo território sul-americano e principalmente pelo território brasileiro. Então isso vai regular de certa forma a temperatura aqui no Brasil, principalmente durante o verão. Bom, e a gente chega aqui na parte da vegetação, né? Mais especificamente. E aí a gente pode olhar aqui nessa imagem, né, a vegetação na Amazônia ela tem, né, sua divisão ali em três estratos. A gente tem a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Se a gente olhar no esquema aí do lado direito, a gente vai perceber o seguinte: a mata de igapó é aquela que está mais próxima ao rio, ela está praticamente ali no leito desse rio. Então ela é uma área permanentemente alagada. A mata de várzea ela vai estar ali próxima ao rio, né, próxima ao seu leito. E, portanto, é uma área que é sujeita a alagamento. E, por fim, a terra firme, que, como vocês podem ver, é uma área mais estabilizada, uma área que você não está sujeita a alagamentos. Né? Então, isso faz com que as árvores elas alcancem um porte maior. Se vocês olharem na imagem, as árvores elas têm diferentes tamanhos. Então vamos lá. Mata de Igapó, né, é uma área mais rebaixada que sempre inundada pelos rios. E se a gente olhar aí na imagem, né, a vegetação típica dessa região, dessa área, na verdade, desse extrato vegetal, é a Vitória Régia, né, que tem ali uma série de mitos em torno dela, produzidos pelos povos originários que ali vivem. A mata de várzea, que é periodicamente inundada, né? Então, de vez em quando ela é inundada, principalmente em picos de chuva. Né? Por quê? Porque essa área está localizada no que a gente chama de planície de inundação. E isso aqui é importante para a gente entender a dinâmica, é, vamos dizer, da hidrografia urbana brasileira. Por quê? É, as cidades brasileiras elas cresceram em torno dos rios, né? Só que ao invés de se adaptar a esses rios, ela acabou tentando adaptar os rios à cidade. Então, retilinizou os rios, né? Acabou ele colocando os rios dentro de manilhas, né? Que, por maior que sejam, não consegue suportar a quantidade de água que vai em direção, né? Que conflui em direção aos rios, né? Que é muito grande. Né? Então você tem ali problemas de alagamento nas cidades. Por quê? Porque muitas casas são construídas nas planícies de inundação. Então, se vocês saírem aí pela rua de vocês, pelo bairro de vocês, vocês vão perceber que muitas casas são construídas próximo aos rios. É claro que a gente tem que entender que esse processo de ocupação, né, da terra urbana é um processo que foi desigual. Então a gente não pode simplesmente culpar as pessoas que moram ali, mas entender o processo, o que levaram essas pessoas a morarem ali. Geralmente é porque essas terras são mais baratas, justamente porque elas alagam, beleza? Qual é o tipo de vegetação, né, típica dessas áreas? É a seringueira, tá? E a seringueira ela tem uma importância econômica na Amazônia. A gente tem ali a existência dos seringueiros, que são pessoas que vivem de retirar ali a seiva dessas árvores. Então, essas populações, né, seringueiras, essas pessoas que dependem da seringueira, elas acabam também criando um laço muito grande com a Amazônia e protegendo a floresta. Por quê? Porque diferente de outras práticas extrativistas, né, o seringueiro ele não pode cortar a seringa, ele não pode a seringueira, desculpa. Ele não pode simplesmente ela chegar e cortar e tirar a seiva dela. Ele tem que manter ela viva, manter ela ali bem. Por quê? Para que ele volte ali depois e retire mais seiva dela. Então ele não pode nem cortar e nem retirar uma quantidade muito grande de seiva. Tá? Um seringueiro muito importante na história brasileira foi o Chico Mendes, né, que era um grande ali protetor da floresta amazônica, como ficou conhecido mundialmente, era um representante dos chamados povos da floresta, né, que eram populações que viviam ali na floresta amazônica e dependiam dela. Né? Então tentavam proteger a floresta de outros interesses, como por exemplo o interesse do agronegócio, enfim, né, das grandes mineradoras. E por fim a gente tem a vegetação de terra firme.
Como o próprio nome já diz, é uma área onde a terra ela é mais firme porque não tem inundações, né? Nem periodicamente, nem nunca. Né? Você tem ali uma área mais estabilizada. Então, isso permite a formação vegetal, né? Um desenvolvimento maior do que nas outras áreas. Então, vocês podem ver na imagem que aí uma grande quantidade de árvores muito grandes, né? Com um porte muito grande. Né? E se vocês olharem para o chão, vocês vão perceber uma grande quantidade de folhas, tá? Essas folhas elas vão formar o que a gente chama de serrapilheira. Né? O que é uma serrapilheira? É quando essa camada de folhas, de folhas se forma aí nesse chão, né? E acaba protegendo esse chão e também entrando em estado de decomposição, fornecendo material orgânico, né, para o solo. Né? Então, por isso que o solo da Amazônia ele é um solo único, tá? Por causa dessa formação aí dessa rapilheira e outros fatores que a gente vai falar mais à frente. Um tipo de vegetação típica dessa área é o guaraná e o cacau, que tem grande interesse comercial. Né? O guaraná que vai ser utilizado para produção de refrigerantes, energéticos, né, sucos. E o cacau, né, que a gente conhece muito bem, que vai produzir ali o chocolate. E a gente não pode viver sem chocolate. Bom, o clima na floresta amazônica. Como eu disse, já adiantei, né, acabei adiantando, o clima ele é um clima equatorial. Né? O que significa isso? Né, se vocês perceberem na imagem ao lado, né, no mapinha ao lado, né, sobre massas de ar, né, a linha do Equador ela passa ali pelo norte do Brasil, ela corta ali a floresta amazônica. Então, no entorno daquela linha ali, a gente tem os países de clima, né, desculpa, as regiões de clima equatorial. Né? Qual é a principal característica desse clima? É você ter uma pequena amplitude térmica, né, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, e uma grande quantidade, e uma grande quantidade de chuva devido a esse intenso calor nessa região. Essa região é bastante quente, né? E na floresta amazônica a gente vai ter uma quantidade de chuva ainda maior. A gente vai falar por quê? Né? Por causa da vegetação que existe naquela região, que ele é bastante gera uma grande quantidade de transpiração. Enfim, mas a gente vai falar um pouco mais à frente com mais detalhes sobre isso. Quais são as massas de ar que atuam na floresta amazônica? A gente vai ter a massa de ar equatorial continental, né, a famosa MEC, né, e essa MEC, né, vai ali ter a parceria da massa equatorial atlântica. Né? A MEC ela vai ser formada no continente, só que diferente de muitas massas de ar que se formam dentro do continente, ela vai ser úmida. Tá? Geralmente as massas de ar que se formam no continente são secas, mas essa é úmida. E a massa equatorial atlântica, né, ela também vai ter uma formação de origem úmida, porque ela é formada ali no Oceano Atlântico, então ela chega ali ainda úmida na floresta amazônica pelo corredor que se forma ali mais ao norte do Brasil. Né? E aí vocês podem perceber que durante o verão a MEC ela tem bastante força, ela se estende da região norte do Brasil até a região centro-oeste, sudeste, ali ainda pega uma parte do sul. Né? Então, essa massa de ar equatorial continental ela leva uma grande quantidade de umidade para essas regiões, garantindo um regime de chuva ali durante o verão. Tá? Então, ela é bastante importante. Né? Como eu disse, ela é um regulador térmico. Né? Só que durante o inverno, essa massa de ar ela perde suas forças, tá? Ela já não tem bastante força, né? Porque acaba tendo ali, quem acaba ganhando mais força é a massa de polar atlântica, né? Que traz ali o friozinho, né? Que a gente aproveita aí durante o inverno. Não é muita coisa, mas enfim. E assim, você vai ter essa confluência da massa equatorial continental e da massa equatorial atlântica devido à formação de uma zona de convergência intertropical, bem ali na região amazônica. Então, o que é isso, né? O que significa essa palavra aí, esse jogo de palavras aí super complexo? Significa simplesmente que ali se forma uma região de baixa pressão atmosférica. Então, como tem uma baixa pressão atmosférica ali, né, os ventos eles vão se direcionar para aquela região, lembrando sempre que, né, os ventos eles se deslocam das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão, tá? Então, esses ventos eles vão, né, carregar essas massas de ar em direção à floresta amazônica. Vamos passar para o próximo slide. Né, e a gente vai falar aqui sobre a evapotranspiração. Né? O que é isso, evapotranspiração? Parece um nome meio esquisito. E é um nome esquisito. Né?
que acontece, né? A superfície da floresta amazônica, né, e a própria superfície das plantas, né, ali devido à formação de orvalho, tem uma grande quantidade de água, né? Então essa água ela é evaporada, né, pela temperatura do Sol, né, pela temperatura levada pelos raios solares. Então ela acaba sendo evaporada e quando ela é evaporada ela fica mais leve, e, portanto ela consegue ali alcançar altitudes mais altas, tá? E se somando a essa evaporação da água, a gente tem a transpiração das plantas, isso mesmo, né? As plantas elas suam, né? Então elas suando ali, ela acaba gerando mais água, né? Gerando mais água que vai ser evaporada e vai se somar ali, vai se acumular na atmosfera. E aí, o que acontece quando elas se acumulam na atmosfera? Né, elas vão formar uma massa de ar úmida, né, elas vão contribuir para essa umidade da massa de ar, formando nuvens carregadas de água. Né? E aí, o que acaba acontecendo na região amazônica? Você tem uma temperatura muito elevada, então durante o dia inteiro faz muito calor, então você tem um intenso processo de evapotranspiração. Então essa água que está ali na superfície ela começa a ser evaporada e subir, né, assim como também a transpiração das plantas, né, que começa a alcançar, né, altas altitudes. E esse processo ele vai acontecendo durante o dia inteiro. Então imagina que durante o dia inteiro a floresta amazônica ela está sendo ali, né, esquentada, ela vai tendo sua temperatura aumentada pelos raios solares, né? Isso faz com que mais água evaporada se acumule na atmosfera e que as plantas elas suem mais, né? Isso vai formar ali o que a gente chama de chuva convectiva, né? Que é essa chuva que se forma durante o dia inteiro através dessa convecção, né? Da temperatura que aumenta, né? Faz com que essa evaporação suba para os pontos mais altos da atmosfera e aí forme uma nuvem carregada de chuva, né, chegando ali a 100% da umidade relativa do ar, e aí ela acaba se precipitando, ela acaba, né, se transformando em chuva, né, acaba você tendo a chuva ali no finalzinho da tarde, geralmente, né, como acontece na floresta amazônica. Bom, e aqui a gente tem um climograma. O que é um climograma? Você provavelmente já estudou o climograma, mas talvez não lembre o que ele seja. Né? O climograma é bem simples, né? Apesar de a gente olhar assim para ele e ficar espantado, assustado, a gente tem ali do lado esquerdo, né, uma régua da temperatura, né? Então, se a gente olhar nosso climograma, ele vai de 20 a 35 graus. E do lado direito, a gente já tem, né, uma régua que vai medir a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva. Então, essa nossa régua aí vai de 0 milímetro até 600 milímetros. E essas duas linhas aí, coloridas, né, vão marcar a temperatura. A vermelha vai marcar a temperatura máxima, né, vermelho por causa do calor, e a azul vai marcar a temperatura mínima, né, que é mais baixa a temperatura. E a gente vai ter essas barrinhas amarelas, que são a média de precipitação em cada mês do ano. Então, se vocês, desculpa, cada mês desse ano aí, na verdade, em que foi feita essa medição. Então, se vocês perceberem, a barrinha ela vai de janeiro até dezembro. Bom, como que a gente vai analisar esse nosso climograma? Primeiro, a gente tem que olhar o nível de chuva que teve ao longo do ano. Então a gente pode perceber que as chuvas elas têm um pico durante o início do ano ali, né, de janeiro até maio, e no final do ano, né, começando ali em novembro, dezembro, começa já a aumentar para chegar de novo em janeiro, fevereiro, né? E aí o que acontece? Isso mostra para a gente como que a MEC, né, a massa equatorial continental, ela tem muito mais força durante o verão. Ela tem uma quantidade maior de umidade. Então isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai, né, ocasionar, na verdade, que a gente tem uma grande quantidade de chuva nesses meses do ano aí. Durante o meio do ano, né, durante o inverno, esse nível aí de chuvas ele reduz um pouquinho, mas ainda não é um nível muito baixo, tá? E a temperatura, ela segue mais ou menos essa linha aí. Então, se a gente pegar a mínima temperatura, né, ela vai ter pouquíssima variação. Ela vai ficar ali entre, vamos chutar aí 23 graus e 22 graus e meio, né, 22 graus,5, né, e a máxima ela vai variar entre 31 graus por aí, 30 e poucos graus, né, acho que 30 graus e meio, e 33 graus mais ou menos.
Então a gente percebe o quê? Que tem pouquíssima amplitude térmica, né? Inclusive no meio do ano a gente tem pouca amplitude térmica. A gente percebe que no verão faz muito mais calor, né? O início do verão ali principalmente, né? Mas a temperatura é quase mais ou menos a mesma durante o ano inteiro, né? 10 graus é uma amplitude térmica, nem 10, mais ou menos 10 graus, é uma amplitude térmica muito pequena. A gente tem que pensar que tem regiões que fazem durante o verão 30 graus e durante o inverno 5 graus, 10 graus, então é uma amplitude térmica muito maior, né? Então a gente pode perceber aí a a pequena amplitude térmica, né? E um alto índice de pluviosidade, né? Um alto índice de chuva. Bom, e aí falando em chuva, né, a população da Amazônia que mais vai ser afetada por essas chuvas são as populações ribeirinhas, né? Eu coloquei aqui como um adendo, né? Por que essas populações elas vão ser afetadas? Se vocês olharem aí, elas não têm esse nome ribeirinha à toa, porque elas vivem ali na beira do rio, né? Então, elas, né, durante o período de chuva, de grande chuva, esses rios eles alagam, eles enchem. Então eles acabam tendo ali que entrar em um estágio de atenção, de alerta, porque, né, a casa pode ser levada pelo rio, enfim, uma série ali de coisas graves podem acontecer. Então essas pessoas têm que sair das suas casas, elas têm que ir para um local de terra firme, porque, né, essas coisas graves, né, como ter sua casa levada, né, e aí isso pode provocar morte, enfim, é um problema muito grande, né, que precisa ali ser contornado durante os meses de maior quantidade de chuva. Bom, lixiviação do solo amazônico, né? O solo amazônico, né, apesar da gente tender a pensar que ele é um solo muito rico, ele não é um solo tão rico assim, né? Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de chuva, né, que acaba lavando esse solo, acaba levando, né, principalmente o material orgânico para o interior do solo, tá? A Amazônia ela é muito rica, tá, por uma série de fatores ali que se convergiram, né, que para formar a Amazônia. Então, só para vocês terem uma ideia, toneladas de areia do deserto do Saara chegam à Amazônia anualmente. Então, o que formou a floresta amazônica não pode ser repetido. Por isso que é importante preservar a Amazônia. Mas vamos lá, processo de lixiviação. Como eu disse, é um processo de lavagem desse solo, tá? E aí acaba que as folhas, as folhas da vegetação, né, da Amazônia, elas tiveram que se adaptar a essa grande quantidade de chuva, né, e até por conta ali da grande umidade que há no solo. Como que vai ser essa adaptação, né? É através ali das folhas largas, né? Se vocês olharem as vegetações, principalmente aquelas mais, né, arbustivas, elas têm folhas muito largas na Amazônia. Por quê? Porque através dessas folhas largas elas conseguem liberar, conseguem transpirar mais, na verdade. Então, elas conseguem liberar mais água e aí acabam não acumulando essa água em seu interior. Tá? Caso contrário, essas vegetações elas não conseguiriam sobreviver, né? Elas morreriam ali e não conseguiriam, enfim, dar continuidade à sua vida. E o processo de laterização, né? O que, que ele é? Ele é um processo no qual o solo acumula grande quantidade de óxidos hidratados do ferro e do alumínio. Né? Por que, que vai acontecer isso? Por causa da água. Né? Um solo que ele entra, né, em contato com muita água e muito oxigênio, ele acaba passando por esse processo de laterização. Então você vai ter o ferro e o alumínio liberando esses óxidos hidratados. E aí o que, que vai acontecer com o solo? Ele vai começar a ganhar uma cor avermelhada e ele vai ter uma acidez muito alta. Tá? Então ele acaba se tornando um solo muito pobre, né? E aí você não tem como plantar nele, enfim. E esse é um problema pelo qual a Amazônia ela passa, tá? Inclusive esse problema ele pode gerar um processo de desertificação, ou seja, o solo ele perder totalmente seus nutrientes, enfim. E aqui a gente pode ver a imagem de um solo que passa por um processo de lixiviação. Né? Lembrando, o solo amazônico ele não fica nesse estado que está aí na imagem, né? Na imagem à esquerda, porque a gente tem uma vegetação muito densa e, como a gente falou lá atrás, a gente tem aquela formação da serrapilheira, né, no solo que vai evitar, né, vai reduzir esse processo. Tá? Mas se a gente vê um solo exposto passando por esse processo, ele fica assim. Né? Ele vai perder a sua camada de humus, ou seja, de matéria orgânica. Né? Essa matéria orgânica ela vai infiltrar junto com a água no solo. Né? E esse solo, quando ele é muito fica muito úmido, depois passa por um processo de aquecimento, ele começa a se rachar da mesma forma que esse solo que a gente está olhando aí.
Já o processo de laterização, né, que é o processo ali de liberação dos óxidos desidratados, né, vai ficar como nessa imagem à direita. Ele vai entrar nesse processo ali, né, de ferrugem mesmo, por conta do contato da água e do oxigênio, que vai acelerando esse processo, e ele ganha essa cor avermelhada, tá? Assim, só lembrando, só fazendo um adendo aqui, não confundir com a terra roxa, né, que é uma terra vermelha que é rica em nutrientes, tá? Essa terra aí, né, que tem essa cor de ferrugem, na verdade ela é muito pobre e não serve para plantação. E por que tem aumentado o processo de laterização na Amazônia? Por conta dos desmatamentos, tá? Os desmatamentos eles vão aumentando ali, como vou dizer, a exposição desse solo. Então, se você tem maior exposição desse solo, ou seja, você não tem mais formação de serrapilheira, você não tem mais a copa das árvores densas protegendo esse solo, o solo ele começa a entrar em estado de desgaste, né? Ele começa a ser desgastado. Então, se vocês olharem nessa imagem, as partes amarelas são as partes desgastadas. E aí, por que isso acontece? Porque você tem ali uma série de empreendimentos de mineradoras, né, algumas, né, ilegais, né, se não a maioria, e também uma expansão do agronegócio, né? Por que o agronegócio ele vai se expandindo ali para a região norte? Para aumentar a sua produtividade. Porque o agronegócio ele acaba empobrecendo o solo, desgastando muito o solo. Porque o agronegócio ele se baseia na monocultura. Então, se você só planta soja, o seu solo ele começa a perder nutrientes. Então, você tem que expandir para outras terras, né? Essa expansão ela vai acontecendo para o interior da Amazônia, porque é mais barato. É mais barato você comprar uma terra ali na Amazônia, geralmente ilegal, né, e enriquecer aquele solo para fazer plantação. Enfim, depois você só vai trocando esse solo, trocando de solo, e vai aumentando esse desmatamento para manter um nível alto de produtividade. Tá? Porque quando o solo desgasta, a produtividade ela abaixa, você produz menos nesse solo. Bom, o relevo. O relevo da Amazônia vai ter ali, né, a divisão entre planaltos, planícies e depressões. Se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente pode ver essa mancha verde aí, né, que vão ser as planícies, né, da Amazônia. Se a gente observar, bem nessa mancha verde aí que vai ter a formação do Rio Amazonas, né, da bacia hidrográfica do Amazonas. E a gente tem esses pontos rosa escuro, né, que vão formar os planaltos, né, que são as áreas mais altas. Então a gente tem ali em volta da nossa planície principal e ali bem ao norte da Amazônia, né, ali dividindo com a Venezuela e com a Guiana, né, porque ali a gente tem uma formação de maciços cristalinos, tá? Assim, salpicando nesse território amazônico, a gente vai ter a formação de depressões, né? E aí vamos lembrar, né? O que é planalto? São as áreas que estão passando por um processo de erosão. Planícies são áreas que passam por um processo de deposição. E depressões são aquelas áreas rebaixadas em relação ao seu entorno, beleza? Então, os rios eles vão se formar sobre essas planícies, tá? E a gente percebe que ela vem lá desde as cadeias montanhosas ali do Andes, né, que é justamente onde você tem, né, uma das origens do Rio Amazonas, tá? O Rio Amazonas ele tem um regime misto, tá? Ele é formado tanto pela água da chuva, né, ou seja, um regime pluvial, quanto pela água do degelo ali de picos existentes nas cadeias montanhosas. Então, um regime nival. E aqui a gente tem a hidrografia, né? O Rio Amazonas ele possui, né, uma extensão ali de quase 7 quilômetros e um volume de 100 mil metros cúbicos, né? Ou seja, um grande volume. Né? Ele é formado ali pela junção de dois grandes rios, o Solimões e o Rio Negro. A bacia do Amazonas representa aproximadamente 20% de toda a reserva de água doce no mundo. Lembrando que a água doce ela é extremamente escassa. A maior parte da água doce está congelada ou ali preservada em aquíferos, né, que você tem um acesso mais difícil. Tá? A bacia, né, ali, o estado da Amazônia, a região amazônica, ela tem uma formação muito grande de muitos rios, né, devido ao grande índice pluviométrico, né, devido à grande quantidade de chuvas. Como eu disse, é isso a formação ali do relevo, né, com planaltos e planícies. Então a gente pode ver aqui na imagem, né, grande quantidade de rios. Né, a gente percebe que esses rios eles são bastante sinuosos, né, porque como eles são formados nas planícies, né, uma boa parte deles está passando por alguma planície, ele acaba tendo que fazer essas curvas ali para encontrar as áreas mais baixas ao qual ele pode se direcionar. E eu coloquei aqui no final, né,
essa reportagem aqui, que é a França como ameaça nos próximos 20 anos, né? Que foi um relatório feito pelas Forças Armadas que coloca ali a França como, de certa forma, um possível conflito entre a França e o Brasil, né? Por conta da floresta amazônica. Né? Mas por quê? Como assim? Pô, mas a França está lá na Europa, como é que ela vai estar aqui no Brasil? Qual é a relação dela com a floresta amazônica? Bom, a Guiana Francesa ela não tem esse nome à toa, né? Não só por conta do seu processo de colonização. A Guiana Francesa ela é francesa até hoje, né? Ela é um território francês. Então a Guiana Francesa ela tem uma parte da Amazônia ali no seu território. Então a França ela tem uma preocupação muito grande com a preservação da Amazônia. É óbvio que existem interesses, né? Principalmente em torno da biodiversidade da Amazônia, né? Só que as Forças Armadas Brasileiras fizeram esse relatório aqui um pouco sensacionalista, mas eu queria trazer isso aqui só para a gente entender a importância da floresta amazônica, inclusive uma importância militar. Tá? Ela tem uma importância estratégica muito importante. Né? Nos próximos anos aí, a Amazônia ela vai estar no centro das atenções devido à sua grande biodiversidade. Tá? Lembrando que vegetais e até animais da Amazônia eles podem ser utilizados para a produção de farmacos, de cosméticos, enfim, né, de curas para doenças raras. A gente não tem noção, né, do quão biodiverso é a floresta amazônica. Bom, por hoje é só, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Né? Muito obrigado, né, por vocês assistirem esse vídeo até o final e até a próxima.